Então agora esse vídeo é para a gente mostrar algumas aplicações no R para a gente entender a distribuição da média, tá? Então eu só retomei aqui esse slide que a gente já tinha visto, onde a gente tem o teorema central do limite, tá? E a gente viu que se a minha distribuição dos dados são normais, a distribuição da média também vai ser normal, só mais concentrada, né? Então a variância vai ser dividida pelo tamanho da amostra. E o teorema central do limite diz que qualquer que seja a distribuição dos dados, ou seja, mesmo que ela não tenha sido por uma distribuição normal, essa distribuição vai se aproximar, a distribuição da média, a distribuição amostral da média vai se aproximar da distribuição normal à medida que o tamanho da amostra cresce, tá? Então, primeiro eu quero mostrar então esse resultado dos dados sendo normais, né? Como vai se comportar a distribuição da média, direto com o código do R. E depois, para demonstrar a utilização, né, do teorema, né, para a gente visualizar, a gente vai usar duas aplicações em Shine, tá? Então, vamos primeiro para o R. Depois eu vou disponibilizar para vocês, né, mas é bem simples. O que a gente está fazendo aqui? Nós vamos gerar 10.000 amostras, tá? Então, a primeira coisa aqui, geramos as 10.000 amostras. Nós vamos criar um vetor para guardar a média dessas 10.000 amostras. E depois nós vamos, então, agora simular, né, 10.000 amostras de tamanho 30. 10.000 amostras de tamanho 30, de uma normal, é isso que a gente tem aqui, de uma distribuição normal, com média mi, aqui igual a 4, e variância, então aqui, né, o parâmetro da distribuição no R é o desvio, então por isso que está aqui, né, raiz quadrada de sigma 2, e então a variância é meio. Tá? Aqui é só uma semente de aleatorização para que vocês tenham os mesmos resultados que eu tenho. Se vocês tirarem isso aqui, vai gerar valores diferentes. Tá? E aí aqui, então, ele está fazendo essa repetição para as 10.000 amostras. Né? Para cada uma das 10.000 amostras, ele vai lá, então, gerar conjunto de dados e a partir do conjunto de dados, de 30 observações, calcular a média dessas observações. Tá? Então, isso que a gente vai rodar primeiro, né, essa simulação. E agora nós vamos visualizar, primeiro, o histograma dessas médias. Ó. Então, vejam que só olhando o gráfico, a gente já visualiza, né, primeiro o comportamento normal, que a gente esperava já, né, porque se os dados são normais, a distribuição das médias também vai ter distribuição normal. O centro tá aqui, ó, na volta do 4, que era a média que a gente simulou. Tá? Então, se eu pedir a média das médias, deve dar um valor bem próximo de 4, tá ali, ó, 3,99. Se eu pedir o desvio padrão das médias, a gente vai ver, então, aqui 0,1296. Que é o que, gente? Exatamente este resultado aqui, ó, raiz quadrada disso aqui. Então, se eu pegar aquele 0,5 que eu tinha lá, que é a variância, e dividir pelo N, que é 30... eu tenho a minha variância da média amostral. Se eu tirar a raiz disso, eu vou ter, então, o desvio padrão da média amostral, tá? Ou erro padrão, também conhecido. Então, se eu gerar aqui, ó, vocês vão ver, ó, que dá quase, né? Exatamente não, né? Porque aqui, este resultado é a partir da nossa simulação. E este é o resultado, aquele do teorema, né, de que a média das... vamos lá, voltando, né? Que a variância das médias vai ser a variância dos dados dividido por N. E que o desvio vai ser raiz disso, né? Então, 0,129. Então, se vocês olharem, a gente chegou ali bem pertinho, tá? Aqui, então, partindo de dados normais. Depois a gente tem duas aplicações aqui. Só tenho aqui, de novo, rodar aqui, porque parou. Que eu vou mostrar para vocês. Essa aqui foi feita pela aluna Bruna Dalmoro, foi uma orientada minha de TCC, que ela criou alguns aplicativos em Shine para ensino de estatística, tá? Então, aqui nessa abinha aqui, ela fala sobre o aplicativo, ela explica o teorema, como funciona aqueles controlezinhos que a gente tem ali, da distribuição dos dados, os parâmetros dessa distribuição, perdão, a distribuição da população, né? Para o qual a gente vai gerar as nossas amostras, os parâmetros dessa distribuição, o tamanho das minhas amostras e quantas amostras vão ser geradas. Ou seja, bem parecido com aquilo que a gente viu lá no R, mas agora a distribuição dos dados não necessariamente normal. Vai ser apresentado dois gráficos. O primeiro é um gráfico da distribuição dos dados, né, a distribuição das amostras aleatórias geradas, e o segundo gráfico vai ser a distribuição das médias amostrais.
tá? E aí a gente vai ver, então, bem parecido a ideia do que a gente viu naquele outro exemplo ali. Aqui tem o código, se vocês quiserem olhar, vocês vão ver que parte de algo bem simples, partindo daquilo bem simples que a gente viu ali da geração para normal, né, usando alguns comandos de programação mais complicados lá, mas se chega nesse Shiny, tá? Então aqui eu tenho a minha distribuição original. Então se eu botar aqui, por exemplo, a normal, que a gente já tinha visto, com média 4, o desvio aqui, raiz de 0,25, de raiz de 0,5, que é a variância, vai dar 0,7. As nossas amostras, amostra de tamanho 30, e eu vou gerar 200 amostras. Ó, tá lá. Então é mais ou menos isso, só que lá a gente tinha gerado 10 mil amostras. Eu nem tenho aqui nesse meu controle 10 mil amostras, né? Aqui eu consigo gerar só até 1000 amostras. Então aqui eu tenho os dados, né? Uma amostra, né, gerada a partir da normal com média 4 e desvio 0,7. E aqui embaixo eu tenho a distribuição das médias amostrais, que vai ter a mesma média 4, só que com aquilo que a gente tinha visto, né? Lembram que era 0,123? Ó, arredondando 0,13, que é então o que a gente tem como resultado aqui, tá? E aí eu posso simular outras distribuições, por exemplo, uma uniforme, né? Pense numa uniforme. E mesmo assim, então vamos supor, né, que eu pegue amostras menores, aqui eu posso brincar, né, de pegar amostras menores, menos amostras, ele vai me gerando aqui a distribuição das médias. Então, se eu pegar aqui uma distribuição mais assimétrica, tipo AF, a distribuição F é uma distribuição bem assimétrica. Vejam que daí o comportamento da distribuição normal já não ocorre tão fácil, né, pelo teorema. Mas à medida que eu vou aumentando o tamanho da amostra, eu começo a ter um comportamento melhor das médias, né? Que é o que o teorema então defende. Que à medida que o tamanho da minha amostra aumenta, a distribuição das médias amostrais tende à distribuição normal, tá? Então aqui vocês podem brincar bastante. Um outro que eu descobri aqui, que também está bem interessante, só que ele tem só 3 opções de distribuição. A distribuição uniforme, a distribuição normal, a distribuição uniforme e distribuições assimétricas, à direita e à esquerda, tá? E aí tem grau de assimetria depois para escolher, tá? Então vamos brincar aqui com uma assimetria à direita. Aí eu tenho baixa assimetria, média assimetria e alta assimetria. Antes, vamos só fazer do normal exatamente igual aquele que a gente fez, que a média era 4 e o nosso desvio era 0,7. Opa, não estou conseguindo aqui. Não consigo setar em 0,7. Vamos deixar desvio 1 então, né? Média 4 e desvio 1, tá? Nós vamos gerar amostras de tamanho 30 e geramos aqui 1000 amostras, então, tá? O que a gente tem aqui, ó? Aqui nessa próxima aba estão as amostras aleatórias geradas, as 1000, ó, então ele diz que vai continuar, né, para 1000 amostras. E aqui que tá, então, a distribuição das médias, que é o nosso interesse, tá, gente? Aqui acho que deu algum tilt aqui na geração do gráfico, porque ele tá com Deixa eu tentar aqui de novo. Ele tá com um eixo aqui de menos 100 a mais 100 que tá estranhando. Vamos lá. Vamos para o uniforme, tá? Então, um uniforme de 5 a 15, tá? Vamos botar de 5 a 10, por exemplo, né? A média seria, então, 7,5. Vamos gerar aqui 400 amostras de tamanho 30. Tá? Então, essa aqui é a distribuição dos meus dados. Vejam, tá ali média 7,5 e o desvio 1,44. Aqui é como vão se comportar essas amostras, ó. Então, né, vejam que são amostras de tamanho 30. Eu não vou ter algo totalmente retinho aqui, né, porque é uma amostra, tá? Mas, na hora de eu pegar a distribuição amostral, olha a carinha dela, bem parecida com uma distribuição normal. A média tá ali em torno do 7,5, que é, né, a média dos dados, da distribuição original dos dados. E o desvio padrão, se vocês colocarem aqui, vocês vão ver que vai ser exatamente isso dividido por raiz de 30, que é o tamanho da nossa amostra.
tá? E aí vocês podem brincar com outros tipos de distribuições. Então vamos lá, uma distribuição bem assimétrica, média assimétrica, tá? À esquerda, ok? Amostra de tamanho 30, 400 amostras, tá? Então essa é a distribuição da população. A média é 0,77 e o desvio 0,15. Ó, então vejam, então aqui as nossas amostras, ó, então vou ter valores mais concentrados em valores maiores e menos valores em valores menores, né? Porque é a característica da assimetria negativa, né? Assimetria à esquerda. E na distribuição dos meus dados, vejam, ó, que mesmo com essa assimetria bem, né, característica aqui, né? A assimetria, então, à esquerda, média, né, uma média assimetria, ainda assim, amostras de tamanho 30 já me levam a uma distribuição das médias bem parecido com o formato normal. Claro que se a gente for aumentar a assimetria, mas, né, um pouquinho longe vai ficar, né, ou seja, essa aproximação da distribuição normal não fica assim tão evidente, né, mas à medida que eu aumento o tamanho da amostra, eu já consigo enxergar, né, um comportamento melhor da distribuição amostral das médias. Tá, gente? Eu acho que, se tiverem dúvidas, me avisem, mas eu acho que com essas duas aplicações aqui, vocês conseguem se divertir um pouquinho, né? E entender essas relações entre a população, a distribuição da população e a distribuição amostral das médias. Identificando, então, essa ideia de mexer no tamanho da amostra para ver o teorema central do limite acontecendo, tá?